e bem-vindos a mais um episódio do canal do Imigrante USA. Meu nome é Larissa Salvador, sou advogada de imigração, licenciada no estado da Flórida e hoje nós vamos conversar sobre asilo. Mas antes de mais nada, se vocês têm curtido, se vocês têm gostado do material e vocês querem mais informações sobre imigração, não espere. Inscreva-se no nosso canal agora e se você gostar desse vídeo, curta mais ainda e compartilhe com os seus amigos. E hoje o assunto é interessante, especialmente por tudo que tem acontecido com a fronteira e até mesmo para as pessoas que não entendem o que é asilo, tá? Muitas pessoas às vezes acham que, asilo é ou só asilo político, ou então eu não tenho um caso. E um ponto que é muito importante, tá? Especialmente para as pessoas que têm entrado pela fronteira, especialmente para as pessoas que têm um planejamento de vir para os Estados Unidos. E é esse que eu não posso esquecer de falar de qualquer forma. Gente, você querer mudar a sua situação, você querer uma situação financeira melhor, não é base para fazer um pedido de asilo. Isso, por si próprio, não é o suficiente para sustentar uma causa, tanto com a imigração administrativa, quanto com a imigração judiciária, para você ter um caso de asilo aprovado nos Estados Unidos. Isso não é razão. E a razão que eu estresso muito isso é porque várias pessoas que têm entrado recentemente nos Estados Unidos, especialmente pelo sistema do Caicai, elas são iludidas e muitas vezes dado a informação incorreta que isso é uma base válida para você fazer um pedido de asilo dentro dos Estados Unidos. Então, eu queria começar hoje falando para vocês que situação financeira não é base para asilo nos Estados Unidos. Então, eu acho que eu já liberei essa carga que eu tinha certeza que era a primeira coisa que eu queria estressar para vocês hoje. E eu acho que agora o meu trabalho já foi feito, pelo menos essa parte. Se eu quisesse parar aqui, eu já tinha paz para parar, porque isso é um fator muito importante. Especialmente porque quando você vem para os Estados Unidos, especialmente com a base no asilo, várias coisas na sua vida vão mudar, tá? Então isso é muito importante você entender o que consta como asilo e o que não consta como asilo aqui nos Estados Unidos. Então, doutora, mas se situação financeira não é suficiente, o que é o suficiente para você tentar apresentar um caso de asilo nos Estados Unidos? Política, sua posição política, tá? Tem várias pessoas que geralmente, vamos supor, você tem uma posição contrária ao governo e em certos países o que acontece? Aquelas pessoas que têm uma posição contrária são perseguidas, são ameaçadas. Então, isso é uma base, que é o que geralmente as pessoas conhecem como asilo político. Mas o asilo não para aí, tem várias outras categorias, como orientação sexual, como religião, nacionalidade, e até mesmo, as pessoas não sabem disso, mas tem uma categoria específica no asilo que se chama membros de um grupo particular. Tá, doutora, mas todas essas coisas que você falou são grupos particulares. Sim. Mas às vezes existe algum outro grupo que não foi categorizado especificamente ali na aplicação de imigração, na aplicação para você fazer o seu pedido, que também pode ser incluído. Por exemplo, nós temos situações que, dependendo de qual país a pessoa vem, o país de origem, ela pode fazer o pedido por ser mulher e por também, por exemplo, ter sido estuprada. Tá, doutora, mas isso daí a gente tá falando sobre violência. Sim, na maioria dos países, sim. Só que tem países que o índice de machismo, o índice de feminicídio é tão alto que o fato de você não poder mudar o fato que você é uma mulher, isso sim te coloca num grupo muito específico daquele país e que traz toda a perseguição, traz toda a ameaça pela sua orientação sexual. Você ser uma mulher é um perigo para você por conta do país que você mora. Então, quando a gente fala sobre membro de um grupo particular, é justamente isso, tá? E o que você está tentando provar no caso de asilo? Que você já sofreu alguma ameaça ou perseguição, ou que aqueles fatores que você tem que você não pode mudar vão continuar causando ameaças e perseguições no futuro, tá? Eles estão olhando o passado
e também o futuro daquela pessoa com aquela situação. E geralmente, quando a gente fala sobre asilo, são coisas que você não pode mudar sobre você, tá? São fatores da sua vida que você pode morar em qualquer lugar no mundo, aquilo não vai mudar, tá? Então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo para os meus clientes, que é, infelizmente, o Brasil tem um índice muito alto de violência, de assaltos, tá? Você ser assaltado na rua 5 vezes em lugares diferentes na sua cidade não te dá base para o asilo. Mas, se você, numa área, sempre é assaltado por conta de quem é a sua família, por conta do seu trabalho, por conta de qualquer outra situação que você não possa mudar, isso sim é base de asilo, tá? Então nós estamos olhando para uma ameaça, uma perseguição muito específica sobre quem você é ou quem são os seus parentes, ou então simplesmente por o que você faz, tá? Então, mais uma vez, nacionalidade, quem você é, sua raça, quem você é, sua crença é o que você acredita que faz parte de você. Sua orientação sexual, a mesma coisa. Sua opinião política, a mesma coisa. São fatores que você não pode mudar sobre você, tá? Então, essas são as bases do asilo quando a gente fala sobre asilo. Um fator que é muito importante, a gente sempre fala quando a gente fala sobre casos de imigração, é que você precisa ter provas, tá? Às vezes tem pessoas que tiveram situações muito fortes, mas elas não têm como comprovar. Tá, doutora, mas tem certas situações que eu nunca pensei em fazer um boletim de ocorrência porque o meu problema era com a polícia. Então eu não tinha liberdade de ir para uma delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Não tem problema. Essas evidências são como fotos, são mensagens, e-mail, recorde de ligações, testemunha, né, depoimento de familiares que assistiram o que estava acontecendo com você, que viram o que estava acontecendo com você, presenciaram o que aconteceu com você, e até mesmo laudos psicológicos. Eu acho que a gente até, da última vez, a gente teve um episódio aqui, e com a gente estava a Nájila. Ela faz laudos psicológicos para pessoas que estão aplicando para asilo, vítimas de VAWA, e se vocês procurarem aqui no canal, vocês vão encontrar a entrevista que a gente teve com ela, justamente sobre o trabalho dela, e isso também seria usado como prova, né? Porque a gente está mostrando para a imigração o efeito que todas aquelas ameaças, perseguições causaram e como isso afeta a sua vida ainda hoje, né? E como ela afetaria no futuro. Então, esses são os tipos de prova que a gente tenta juntar para mandar também, né, com a aplicação de asilo. Qual é o prazo? Gente, o prazo do asilo, ele é muito definido, tá? O momento que você entra nos Estados Unidos, o seu relógio para você fazer a aplicação já está correndo. Você tem exatamente 1 ano da sua última entrada para dar entrada no seu pedido de asilo. Tá, doutora, então se eu entrei aqui, fiz uma extensão de visto, ela foi aprovada, depois fiz uma troca de visto para estudante, já estou aqui há 1 ano e meio, não estou fora de status, não estou ilegal, eu posso fazer um pedido de asilo agora? Vai depender. Se eu for te dar a resposta crua, é que se já passou de 1 ano, não, você não pode dar entrada ao pedido de asilo. A não ser que você possa comprovar que houve situações extremas, tá? Que atrasaram a sua habilidade de fazer o processo de asilo, de dar a entrada ao seu processo de asilo. Então, isso é importante, tanto para pessoas que entram com visto de turista, quanto para pessoas que entram pela fronteira, tá? Pelo Caicai. Ou então até mesmo pessoas que entram com outros tipos de visto, se a sua intenção é dar entrada no processo de asilo, você sempre vai ter essa janela de somente 1 ano para dar entrada ao seu processo, tá? Então, isso é muito importante. Às vezes as pessoas acham, se eu entrei com visto de turista, eu não posso dar entrada no asilo. Somente as pessoas que entram pela fronteira. Ou então pessoas que entram pela fronteira acham que eles não têm nenhum recurso, enfim,
se você entrou nos Estados Unidos, você tem 1 ano desde a sua entrada para dar a entrada no seu caso, na sua aplicação para asilo. Importante ressaltar que para as pessoas que entram com algum tipo de visto aqui dentro dos Estados Unidos, realmente você só tem 1 ano. Fora esse 1 ano, a sua habilidade de fazer um pedido de asilo não existiria mais, porque as outras alternativas, tá, somente estão disponíveis na Corte de Imigração. E para quem lida com a imigração sabe que entrar no sistema jurídico da imigração de propósito pode causar várias outras complicações, então geralmente não é o aconselhado para os clientes. Então, mais uma vez, se você entrou, você tem aquele 1 ano, tenta trabalhar com esse 1 ano para você conseguir esse pedido, tá? Essa aplicação. Para as pessoas que entram pela fronteira, é a mesma coisa, você tem 1 ano desde a sua entrada. Se você tem corte marcada ou não tem corte marcada, não interessa. Você tem 1 ano para dar entrada no seu processo. Ah, doutora, mas eu entrei e já fazem 11 meses, mas a minha corte foi remarcada, não interessa. O seu caso tem que ser pelo menos protocolado com a Corte de Imigração para que o seu relógio pare, né? Para que você não passe do tempo que você tem para fazer o seu pedido de asilo. Então, isso é muito, muito, muito importante. Um dos benefícios que as pessoas têm quando elas fazem a aplicação de asilo é que você tem a permissão de trabalho. Então, você consegue a permissão de trabalho, você consegue o seu social, você consegue a sua carteira de motorista, entendendo que o processo de asilo não é um processo rápido. É um processo demorado, mas é um processo que, no final, também pode te dar caminho para você conseguir a residência aqui nos Estados Unidos, tá? Então, é um processo que, quando você tem todas as coisas que são necessárias, você tem grandes chances de ter êxito. E uma coisa que as pessoas não sabem é que, geralmente, quando você faz o seu pedido de imigração, de asilo com a imigração, você primeiro, se você entrou com visto de turista, o seu caso primeiro vai para a imigração administrativa, que é o USCIS, e se por alguma razão ele não for aprovado, ele vai ser referido à Corte de Imigração, então você tem 2 chances para provar o seu caso para a imigração, tá? Então, isso são fatores que às vezes as pessoas não consideram e às vezes as pessoas não têm a informação para realmente saber como isso funciona e como que isso é ou não uma possibilidade para cada pessoa. Então, mais uma vez, se vocês gostaram do material, se inscrevam no nosso canal, tá? Se vocês assistiram, mas não entenderam tudo, se inscreva e assista tudo de novo devagar, com calma. Mas se vocês têm perguntas específicas sobre a sua situação, o seu caso, entre em contato com o nosso escritório, Salvador Law. Nós trabalhamos com isso, estamos aqui no sul da Flórida. Você pode entrar em contato pelo nosso número 954-773-8175 ou por e-mail no info@salvadorlaw.pa.com, ou então, mais uma vez, nos sigam nas nossas redes sociais, no Insta e também no Face, no @salvador.law. E como sempre, é um prazer poder passar todas essas informações para vocês. Até a próxima!